Olá, amantes de idioma, e o mosquito já me atrapalhou logo no começo do vídeo, não tenho o que fazer, a gente não edita muita coisa por aqui, mas a aula de hoje é sobre compreensão auditiva, tá? Vamos aprender a escutar japonês. Não precisa do fone não, tá? Fica comigo depois da vinheta que a gente vai ter uma aula super legal. Cada aula uma aventura, é sempre algo novo a explorar. Com apoio e confiança, vamos juntos conquistar. O processo é divertido, como ele não tem igual. Aprender japonês se torna sensacional. Voltei! Estava quase dançando aqui com a música que foram feitas para mim. Ai meu Deus, eu me achando. Só porque tem uma música que eu mesmo fiz com a inteligência artificial, não sabendo tocar nada, 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 nada. Bem, ficou legalzinha a música, coloquei na vinheta aí. Espero que tenham gostado, tá? Aula de hoje, compreensão auditiva. O que que vai acontecer? Vai ter um vídeo aqui de um diálogo, tá? Não é diálogo, não é diálogo. Ai, meu Deus, fala certo, você é o professor. De um diálogo entre duas pessoas em japonês. Primeiro nós vamos assistir ele sem legenda, depois nós vamos assistir ele com legenda e depois vai ter a explicação dele conforme o vídeo vai indo, tá? Então, quando eu botar o vídeo na tela para vocês verem tudo, inclusive as legendas, eu não vou aparecer na tela, tá certo? Mas eu vou explicar. Então, primeiramente, se você tiver aí, você coloca um fone ou deixa o lugar quietinho, porque você vai precisar escutar. Vou passar o vídeo sem legendas. O vídeo é mais ou menos de 1 minuto e pouquinho, 1 minuto e 15, 1 minuto e 20, alguma coisa assim, tá? E eu não vou falar nada, não vou dar nenhum tipo de spoiler. Você vai ver e vai tentar entender o que está acontecendo, tá certo? Vamos lá, vídeo na tela, sem legendas agora. すみません。ちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。この近くに美術館はありますか？ええ、ありますよ。ここから少し歩きますが、すぐそこです。どちらに行けばいいですか？まず、この道をまっすぐ行ってください。そうですね。二つ目の信号を右に曲がります。二つ目の信号を右ですね。はい。曲がると、左手に大きな公園が見えます。その公園の隣が美術館です。なるほど。公園の隣ですね。歩いてどれくらいかかりますか？そうですね。5分か10分くらいだと思います。ありがとうございます。とても助かりました。いえ、どういたしまして。楽しんでくださいね。Voltei aqui. E aí, deu para entender alguma coisa? Eles não estão numa velocidade normal, por assim dizer. Não, tem pessoas que falam essa velocidade, né? Está numa velocidade um pouquinho mais lenta, tá? E ela vai ficar assim nos próximos vídeos também. Mas já deu para perceber alguma coisa, né? Eu percebi que era uma turista estrangeira que fala bem o português, ou bem o português não, bem o japonês, uma turista, né? E foi pedir informação sobre alguma coisa. Estava te dando as informações, tá certo? Então agora nós vamos escutar de novo o mesmo vídeo, só que agora com legendas, tá? Na mesma velocidade, tá? Escuta com atenção, enquanto escuta você lê. Depois nós vamos assistir de novo com a explicação. Vamos lá, com legendas agora. Start. すみません。ちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。この近くに美術館はありますか？ええ、ありますよ。ここから少し歩きますが、すぐそこです。どちらに行けばいいですか？まず、この道をまっすぐ行ってください。そうですね。二つ目の信号を右に曲がります。二つ目の信号を右ですね。はい。曲がると、
左手に大きな公園が見えます。その公園の隣が美術館です。なるほど。公園の隣ですね。歩いてどれくらいかかりますか？そうですね。5分か10分くらいだと思います。ありがとうございます。とても助かりました。いえ、どういたしまして。楽しんでくださいね。Muito bem, então agora foi o slide, não, o vídeo com isso, as legendas, né? Jimakutsuki com as legendas, ok? Agora nós vamos ver mais uma vez com as legendas, só que eu vou pausando em cada fala e vou dando as explicações. Eu não vou aparecer no vídeo, tá? Para que vocês vejam, mas a minha voz vai ficar aparecendo. Espero! Vai ficar aparecendo para nós entendermos tudo que foi falado, porque, enfim, eu vou dar todas as explicações possíveis e imagináveis ou não? Não sei. E estão vendo esse barulho? É meu cachorro. Espero que ele não atrapalhe, tá? Vamos lá. Vamos iniciar aqui o vídeo. すみません。 Sumimasen, ela falou, né? Sumimasen, vamos voltar aqui, ó. Sumimasen. すみません。 Isso, né? Então, sumimasen significa assim, com licença, né? Com licença. É uma maneira de você chamar a pessoa, né? Ou pedir com licença para iniciar a conversa. Sumimasen. ちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか？ Ok, nós vamos voltar aqui um pouquinho, né? Aqui, ó. Chotto significa um pouquinho, né? Um pouquinho. Esse primeiro o de o kagai, é uma linguagem informal. São prefixos que ele coloca nas palavras para tornar ela mais polida. O kagai suru ou o kagai shite significa fazer uma pergunta, tá? Lembrando que esse verbo ukagal, que vem do verbo ukagal, é um verbo polido, ele não é usado muito em situações informais. Como é a primeira vez que essa turista está falando com essa pessoa, ela usou uma linguagem bem polida, uma linguagem bem informal que se chama keigo, tá? Então, o kagaiste, perguntar. Mo, a partícula mo, embora esteja junto aí, é kagaiste mo, tá? São palavras separadas. Ela entra nessa construção ou nessa estrutura gramatical, que a gente chama de temo yoroshi. Yoroshi significa bom, e o deshoka é simplesmente para nós finalizarmos a frase de uma maneira polida, perguntando. Lembrando que a partícula K é a partícula da pergunta. Então, traduzindo ao pé da letra, tá? O kagaiste significa perguntar. Mo tem o sentido de mesmo. Então, mesmo perguntando, yoroshi, bom, deshoka, ou seja, mesmo perguntando seria bom. Em outras palavras, né? Essa é a estrutura pedindo permissão para fazer alguma coisa. No caso aqui, permissão para fazer uma pergunta. Então, repetindo tudo que ela falou. Sumimasen, com licença. Chotto, um pouquinho, né? Kagai shite mo yoroshii deshou ka? Com licença, será que eu poderia fazer uma perguntinha? Tipo assim, né? Esse chotto, né? Uma perguntinha. Ok? Vamos lá, vamos continuar. はい、どうぞ。 Hai, dozo. Hai significa sim, ou que você está concordando com o que a pessoa falou para você. E dozo, fique à vontade, pois não, tá? Ok? Essa é bem fácil. Vamos ver qual é a pergunta que ela vai fazer agora. この近くに美術館はありますか？ Kono chikaku ni bijitsukan wa arimasu ka? Foi o que ela falou. Kono chikaku, aqui perto, tá? Aqui perto, kono chikaku. Chikai é perto, kono chikaku, aqui perto. Bijitsukan significa museu de arte. Arimasu. Então, kono chikaku ni bijitsukan wa arimasu ka? Tem algum museu de arte aqui por perto? Foi essa a pergunta que ela fez. Lembrando que
A frase se fechou com a partícula K porque é a partícula da pergunta. Certo? Vamos lá, mais um pouquinho. ええ、ありますよ。Arimasu. Esse é um maneirismo japonês. De entendi, eu captei a vossa mensagem, tá? Arimasu significa ter, né, ter. E esse yo, essa partícula final, yo, é a partícula da ênfase. Tem sim, tipo assim, tem sim, tá bom? ここから少し歩きますが、 Vamos parar por aqui. Koko kara skoshi arukimasu ga. Então, koko é aqui, koko kara a partir daqui, skoshi, pouco, arukimasu, verbo andar, está na forma polida, e esse ga, a partícula H, ela tem um outro sentido, não é tá indicando o sujeito, mas é uma conjunção adversativa, tá? Mas, né? Mas nesse caso aqui, ele perde essa função de conjunção adversativa. Ela continua, ou tem mais a função de uma conjunção aditiva, ou seja, que vai adicionar uma outra informação, tá? Então, a partir daqui tem que andar um pouco ou, né, andar um pouco, ou mais, né? すぐそこです。 Sugo, imediatamente, soco ali. Des é uma afirmação. Então, ou seja, arimasu, ou seja, ela pegou a bola que foi jogada, né, e disse, entendi o que você disse. Arimasu tem sim, né? Tem com a ênfase. Kokokara skoshi kimasu ga. A partir daqui tem que andar um pouco. Sugo soko desu. Mas é logo ali, mas é bem ali. Ok? Então, não tem esse ga. Como que nós podemos explicar? Por vezes ele tem a função de conjunção adversativa, por vezes ele tem a função de conjunção aditiva. O que determina é o contexto. Então, nesse caso aqui, o contexto determina, e é mais natural pensar que esse ga tem a função de conjunção adversativa. Algo parecido com mas em português. Ok? Vamos continuar. どちらに行けばいいですか？ Dochira ni ikebai desu ka? Dochira ni. Isso aqui também é uma palavra polida, tá? Dochira, qual lado? Para onde? Mais ou menos assim, tá? Dochira ni, para onde? Ikeba. Ikeba é o condicional do verbo iku. O verbo iku significa ir. Se eu for, é a condicional, né? Então, se eu fizer alguma coisa, tempo condicional. No caso, iku, ikeba. Se eu for, e bom, descar. Então, ao pé da letra significa para onde, se eu for para onde seria bom. Se eu for para onde seria bom. Mas de maneira mais natural, a tradução disso é para onde eu deveria ir. Para onde eu deveria ir, tá certo? Ok? Vamos lá, vamos continuar aqui. まず、この道をまっすぐ行ってください。 Vamos parar por aqui. Mas, kono michi o massugu itte kudasai. Mas, primeiramente, antes de mais nada, tá? Então, quando ela vai dar a primeira informação, então ela fala essa conjunção, esse conectivo, esse advérbio, tá? Antes de mais nada, konomichi. Kono é este, michi é caminho. Massugu, reto. Itte kudasai. O verbo iku na forma T, mas kudasai que é por favor. Ou seja, primeiramente, vá reto nesse caminho. そうですね。 Sou desse, né? É um maneirismo, né? É mesmo, né? Tipo como se ela estivesse pensando com ela mesma para dar a próxima informação, tá? O japonês faz muito isso, tá? Continuando. 二つ目の信号を右に曲がります。 Futatsume no shingo migi ni magarimasu. Futatsu é dois. Futatsume, o segundo, que é me, esse me é de olho. Então, o segundo que aparece aos seus olhos, por assim dizer. Futatsume é o segundo. Shingo, semáforo, sinaleiro. Depende da região do Brasil que você está. Um termo diferente. Então, o segundo sinaleiro,
Migni, mig direita, migni para a direita, magarimasu virar para a direita, tá certo? Então, futatsume no shingo o migni magarimasu vira à direita no segundo semáforo, tá bom? Vamos continuar aqui. 二つ目の信号を右ですね。Tatsume no shingo, migi desu ne? Aqui ela está repetindo a informação que foi dada para ela ver se ela entendeu direito, né? Então ela falou, Tatsume no shingo, migi desu ne? Tatsume no shingo, ou seja, o segundo semáforo, migi direita. Desu ne? Esse ne tem a mesma função do que o né no português. Está buscando uma confirmação, né? Então, tipo, tá meio que perguntando, confirmando. Então, é no segundo semáforo à direita? Certo? É isso mesmo? Esse sentido. Tá bom? Vamos então continuar aqui. Já chegamos à metade do diálogo. Diálogo não! Diálogo. はい。曲がると、左手に大きな公園が見えます。Ai, vamos lá então. Ai, sim. Magaruto, né? Magar é o verbo virar. Magaruto, quando virar. Tá? Magaruto, quando virar. Aí continuando. Hidari te. Hidari é mão. Desculpa, hidari é esquerda. Te é mão. Do lado esquerdo, tá? Hidari te. Mão esquerda? Não, do lado esquerdo. Okina, grande. Koen, parque. Miemasu, pode ver. Ou seja, virou à direita, você pode ver no seu lado esquerdo um grande parque. Ok? Vamos continuar? その公園の隣が美術館です。Sono koen no tonari ga bijutsukan desu. Sono koen nesse parque, né? Esse parque. Tonari, do lado ou vizinho desse parque. Bijutsukan, Museu de Arte desse. Ou seja, do lado desse parque é o Museu de Arte. Muito bem, já ela vai chegar no museu. なるほど。 Naruhodo. Essa é uma expressão um pouquinho difícil, né? Naruhodo é tipo, é assim mesmo, entendi. Quando uma pessoa fala uma coisa que faz bastante sentido para você e você concorda com a explicação dela, com o argumento dela, geralmente o japonês fala naruhodo. No caso dela aqui, ela é uma turista, não tem por que duvidar, não conhece, está pedindo informação, mas entendeu o que ela disse e como que com essa expressão ela disse, realmente o que você falou tem sentido. Naruhodo. 公園の隣ですね。 Koen no tonari desu, né? Mais uma vez ela está repetindo a informação que ela recebeu para confirmar e colocou né no final, né? Koen no tonari desu, né? Ou seja, ao lado do parque, né? Não é mesmo? Do lado do parque, não é mesmo? Bom, aqui. 歩いてどれくらいかかりますか？ Aruite dore kurai kakarimasu ka? Aruite vem do verbo aruko, que é andar. Então, andando. Dore, qual? Kurai. Dore kurai é uma expressão que junta mais ou menos quanto? Dore kurai, mais ou menos quanto? Kakaru ou kakarimasu é o verbo gastar. Então, mais ou menos andando, mais ou menos quanto tempo gasta? Lembrando que fechou a frase com a partícula K, que é a partícula da pergunta. Bom? そうですね。5分か10分くらいだと思います。 Muito bem. Aí quando o japonês ele recebe a informação e ele concorda, ou ele fala hi, ou ele fala Bom? Interessante que quando ele fala ele está concordando. Quando ele fala ele está negando, tá? É bem... Tá vendo? Os japoneses preguiçosos fazem isso, tá? Na maneira formal é hi e ie, é mais fácil de nós discernirmos isso, mas na maneira informal é e tá? Ele está concordando, ele está discordando. Sim, não. Aí mais uma vez ela fala, sou desse, né? Tá pensando com ela mesma e tá dizendo alguma coisa só para
dizer para o interlocutor ou para a pessoa que está ouvindo que está continuando a conversa. Aí nós temos aqui 5分か10分くらいだと思います。5分, 5 minutos. Go é 5, esse hun é de minutos. 10分 é de 10, que é 10, mais o hun de minutos. Juntando essas duas, né, vai ficar 10分, tá? Então, 5分か10分, 5, 10 minutos. Esse ka aí tá no meio. Nós dissemos que ela é a partícula da pergunta, mas também quando ela é usada no meio da frase, ela fala ou transmite a ideia de que o que foi falado ali é indeterminado, não é uma coisa específica, não é certinho. Então, 5, 10 minutos, não é? 5, 10 minutos. É uma coisa indeterminada, ela não sabe mais ou menos. Tanto é que a próxima palavra que ela fala, kurai, mais ou menos, aproximadamente, aí ela dá, que é a partícula da afirmação. To omoimasu é uma expressão eu penso, eu acho. Ou seja, eu acho que 5 ou 10 minutos mais ou menos. Eu acho que é 5 ou 10 minutos mais ou menos. Tá certo? Vamos lá, prosseguindo. ありがとうございます。とても助かりました。 Aqui ficou arigatou gozaimasu, totemo tascarimashita. Arigatou gozaimasu, muito obrigado. Totemo, muito tascarimashita, fui ajudado. Ou seja, muito obrigado, isso me ajudou muito. Isso foi muito ajudado. Bom. いえ、どういたしまして。 Ie, opa! Ie, doitashimashite. De nada, tá? Tudo isso é só para falar de nada, tá? Ie, doitashimashite. 楽しんでくださいね。 Tanoshinde kudasai, né? Tanoshimu é o verbo desfrute, se divirta. Tanoshinde kudasai, desfrute, se divirta, por favor. Né? Maneirismo, né? E função similar ao português, né? Não é? Ok? Então, chegamos aqui ao fim, né? Vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui. Nós assistimos uma vez sem legenda, assistimos uma vez com legenda, depois na terceira vez nós assistimos com legenda de novo explicando, e agora eu vou colocar mais uma vez sem legenda para que você teste se você realmente está entendendo o que foi falado, tá? Com todas as explicações, tá? Mais uma vez aqui para nós fazermos tipo esse exercício, ok? Então vamos lá. すみません。ちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。この近くに美術館はありますか？ええ、ありますよ。ここから少し歩きますが、すぐそこです。どちらに行けばいいですか？まず、この道をまっすぐ行ってください。そうですね。二つ目の信号を右に曲がります。二つ目の信号を右ですね。はい。曲がると、左手に大きな公園が見えます。その公園の隣が美術館です。なるほど。公園の隣ですね。歩いてどれくらいかかりますか？そうですね。5分か10分くらいだと思います。ありがとうございます。とても助かりました。いえ、どういたしまして。楽しんでくださいね。Muito bom. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, inclusive as explicações. E aqui tem um mosquitinho, talvez ele não apareça no vídeo, mas está me incomodando aqui. Cadê? Eu vou ficar zarolho? Vou não, não vou nada, tá? Antes de ir embora, só mais uma coisinha aqui, ó. Isso daqui. Olá pessoal, aqui é o Felipe Sensei. Quando eu era bebê, hoje eu estou aqui para te convidar a se inscrever no nosso canal Destrave seu japonês e aprender esse idioma incrível com o Felipe Sensei do futuro. Pra quem não sabe, Felipe Sensei do futuro sou eu.
aquele bebezinho. Esse torneio aqui é nada, Bebê Reborn, tá? Bebê Reborn, tá? Espero que você tenha gostado, fique a dica aí, tá? Se quiser, coloca aí no comentário o que você achou, o que você não achou. Tem uma sugestão de tema para a gente fazer essa mesma dinâmica de aula, ok? Tem outra coisa que você queria saber? Enfim, fique à vontade, tá? Se inscreve no canal, tamo junto. E se quiser, inclusive, ter aula comigo, se bem que, né? Uma boa proposta eu ainda aceito, não é que eu esteja precisando, tá? Mas uma boa proposta, você realmente acha que precisa de um acompanhamento, né? E se der certo, né? No momento que eu estou fazendo essa aula, eu estou aceitando boas propostas, ok? Tamo junto, até mais. Se quiser, só destrave seu japonês lá no Instagram e ter contato comigo, a gente conversa e talvez a gente aprenda isso junto. Até mais. Tchau, tchau. Mata, né? Vamos vinhetar. Cadê minha vinheta? Cadê minha vinheta? Cada aula uma aventura, sempre algo novo a explorar com apoio e confiança.